Bem, continuando aqui com o nosso curso, né, Dominando o Looker Studio, agora no módulo voltado a BigQuery, aqui, a linguagem SQL. Né, na última aula, nós vimos a função select, a função from, que são essenciais para rodar uma consulta. Essas duas sempre têm que estar presentes aí no código. Aprendemos a função where, que é para filtrar aqui, para você escolher as condições que você quer. E também o order by, que é para ordenar a coluna aí selecionada, correto? Antes de passar aqui para as funções de agregação que eu prometi na última aula, eu só vou mostrar aqui para vocês alguns operadores que a gente pode usar para o where. Eu nem vou rodar a query, eu só vou mostrar para vocês aqui. Eu mostrei o igual, então a gente consegue usar o igual para condicionar uma data, um número de cliente ou um número de veículo. Eu posso usar o maior igual, que é o que eu estou usando aqui agora. Eu usei também o in, né, para adicionar mais de um registro no filtro. E eu também posso usar, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, o diferente. Eu quero todos os resultados, exceto o 39. Então eu vou usar esse sinal, exclamação mais igual. Ou eu posso usar o sinal de maior, menor, ou melhor, na ordem certa aqui, menor, maior. Também ele vai me trazer o resultado diferente de 39. E também posso usar o between, que é um resultado entre os números que eu selecionar, ou entre o filtro que eu selecionar. Nesse caso, o between de 39, aí eu adiciono um end e coloco 50. Então, todos os registros acima ali, igual a 39 até 50, ele vai retornar para a gente aqui. Então, esses são uns dos operadores aí para vocês, tá? Então, ó, só para ficar bem claro, vamos pôr aqui, ó. O exclamação igual, ele é diferente. Ou o menor maior é diferente, correto? Aí eu tenho maior igual, ou só maior. Menor igual, ou só o menor. Eu tenho o in e tenho o between, que é entre os registros que você selecionar aí, certo? Vou ficar bem gravado aí na cabeça de vocês. Vão testando, tá ok? E aí agora a gente vai para agregações. O que eu vou fazer aqui para dar outros exemplos, não ficar só preso na mesma tabela, a gente vai pegar outra tabela aqui para a gente estudar, tá ok? Vou apagar aqui meu histórico de pesquisa, que eu tinha pesquisado a tabela de logística. Eu vou abrir aqui o meu sandbox, que é o Dominando o Looker. Vou abrir, na verdade, abrir meu projeto, desculpa, vou abrir meu sandbox. E eu tenho essas tabelas. Vou clicar aqui em produto, vou ver quais as colunas que eu tenho. Eu tenho todas essas categorias aqui, ó, todas essas colunas, desculpa. ID de produto, produto, categoria, subcategoria, imagem, custo unitário e preço unitário, correto? Quando eu venho em loja, eu tenho ID loja, loja, né, que provavelmente é o nome da loja, e bairro. E quando eu venho em estoque, porque a logística a gente já conhece aqui, a base, eu tenho ID de produto, eu tenho date, eu tenho ID de loja e tenho tipo, né? Aí deve ser um tipo de produto ou algo semelhante. Vamos escolher aqui a tabela estoque, para a gente trabalhar nela. Deixa eu fechar aqui para zerar. Quero trabalhar com essa aqui de estoque. Vamos ver quais são as opções que eu tenho aqui. Já vou começar montando a minha query básica aqui, para eu trazer os resultados. Trazer para cá. Estou só alinhando aqui da maneira que eu gosto de trabalhar. Vou deixar o asterisco, porque eu não sei o que contém, né, na tabela. Não vou nem deixar 1000 aqui, vou deixar só 100. Não influencia na quantidade de consumo, mas eu não preciso ver muitos dados aqui. Eu só quero entender o que tem em cada coluna.
Cliquei em executar aqui em cima, né? Bom, eu tenho uma coluna de ID de produto, date, ID loja, movimentação e o tipo. Então aqui, negativo, eu tô retirando uma, né? Tô diminuindo. E o tipo aqui provavelmente é saída e entrada, né? Pra gente saber. Então, como que eu posso agregar isso? Para eu saber minhas quantidades de estoque. Eu tenho aqui, ó, os produtos, né, o ID de produto, e tenho as datas. Então, eu posso ver por data, por exemplo, quantidade de estoque, sem discriminar o que é produto, o que é loja, né? Só ver o saldo mesmo de estoque. O que eu posso fazer aqui? Primeira coisa, para eu não precisar ficar rodando aqui com asterisco. Segurar o Ctrl, vou clicar aqui. Ele vai abrir para eu saber que tipos de campo eu tenho. Então, eu tenho um integer, tenho um date aqui e um string. São 3 campos diferentes. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Eu quero saber o quanto eu tive de entrada, o quanto eu tive de saída, eu posso fazer esse tipo de cálculo. Então, primeiro vamos entender aqui o total que eu tive de entrada. O que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui e digitar o date, vou colocar uma vírgula, vou dar um enter, e aí eu vou adicionar uma função de soma, que é o sum. Adicionei o sum, quero somar aqui a movimentação, e ele vai me dar um erro aqui, ó. Por quê? Eu mostrei o que eu quero somar, mas eu não mostrei o que eu quero agregar. Eu quero somar pelo quê? Só vou somar o total? Não, eu tenho outros dados. Então, eu tenho que mostrar para o SQL que eu quero agregar isso. E para isso, a gente usa uma função chamada groupBy. Então, eu venho aqui, digito groupBy. Opa, digitando errado aqui. GroupBy. E vou escrever o nome da coluna que eu quero que ele agrupe. No caso, date. Quando eu digitei isso, automaticamente ele já me corrigiu aqui. Porém, eu quero somar só o que foi entrada. E aí eu tenho a coluna aqui, ó, tipo, saída e entrada. Então, eu vou condicionar, vou filtrar aqui. Condicionar não, porque não é uma função de condicionamento em si. Mas eu vou filtrar essa tabela. E aí, na coluna tipo, eu quero só... Opa, vamos pôr igual. Como o tipo aqui, ó, é um string, ele vai reconhecer como texto. Então, eu tenho que colocar o aspas simples aqui, coloco o e vou executar essa query. Pronto. Eu tenho aqui, por dia, a quantidade de produto que entrou no meu estoque. Quero ver a quantidade que saiu. Já apago o E, coloco o S. Vou executar de novo. Nossa query está rodando aí. Ó, eu tenho o total de saída, certo? Aí, trouxe nosso resultado. Isso é tudo que saiu. Essa tabela nem precisava ter o sinal de negativo, porque eu já tenho uma coluna especificando o que é entrada e o que é saída. Então, quando eu fosse realizar aqui um total que eu tenho de entrada menos o total que eu tenho de saída, ele já faria o cálculo para mim, baseado nas colunas de tipo. Bom, aqui está nosso resultado. Esse é o total de saídas que a gente obteve. Bom, tá aí nosso resultado. Esse é o total de saída. Vamos voltar aqui para o total de entrada. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou executar aqui novamente. Pronto, tá aqui. Eu tenho o total de entrada por data.
Porém, pode ver o nome da coluna aqui, ó, ele me gerou um nome que a gente não consegue identificar, F0 underline. Como que eu consigo alterar isso? Aí entra aqui a funçãozinha de alias, que é para você dar o nome às suas colunas. Então, por exemplo, aqui no caso, date. Eu posso colocar antes da vírgula aqui o alias, que é o AS, e eu vou dar um nome para ele. Eu vou colocar o nome de DT Move, que é data de movimentação. E aqui na soma, eu vou colocar o alias de quantidade entrada. Então, a gente tem aqui, vou colocar um D, para aportuguesar tudo aí, tem quantidade de entrada. Então, eu consigo mudar esse nome. Eu já vou gerar para vocês verem como ficam, mas o que eu vou agregar aqui também? Aqui eu fiz uma extração simples. Eu estou vendo total de movimentação, né, de entrada por data. Mas eu preciso ver isso por produto também. Eu preciso ver quais são os produtos. Então, aqui eu vou adicionar a coluna produto. Ou poderia ser por loja. Vamos ver por loja primeiro? Eu vou colocar aqui, ó, porque aí eu sei a movimentação de cada loja. Coloco loja. Ele não vai... Já vou colocar um alias aqui. Na verdade, aqui eu nem preciso colocar um alias, porque eu ia colocar o mesmo nome. Né? É a ID loja. Então, você podia deixar que ele ia reconhecer. Mas como eu já comecei a escrever aqui, eu vou terminar. Loja. E ele vai dar o erro. Por quê? Eu tenho mais uma coluna que eu acrescentei na minha consulta. Então, eu preciso agregar ela também. Então, eu vou dar um vírgula aqui no grupo by e vou adicionar o ID loja. E aí, ele vai reconhecer para a gente. Está carregando aqui. E eu vou executar. Pronto, está aqui. Eu tenho total de entrada por loja e por data. Posso adicionar um order by para agregar ali para mim, né, para ordenar para mim as lojas. Então, vou pôr um order by loja. Quero ver na sequência. Que aí eu consigo ver quantas datas diferentes eu tenho para cada loja. Olha aqui, ó, por loja. Então, todas essas datas eu tenho entrada para a loja 1. E aí eu vou ter para a loja 2, para a loja 3 e assim por diante. Então, eu tenho as somas por data e por loja. Quero saber produtos. Posso agregar também produtos, saber quanto que eu recebi por cada produto. Ou eu posso fazer uma função diferente aqui. Eu quero saber, desses 458 que eu dei entrada, quantos produtos diferentes eu recebi. Né? Quantos produtos diferentes eu movimentei aqui. Não preciso saber especificamente o que é cada produto para essa consulta. Mas eu gostaria de saber quantos produtos eu recebi. São 450 unidades de um produto apenas ou de outros produtos? Então, eu posso vir aqui, vou colocar uma vírgula, e dessa vez a gente vai adicionar a função count, por si só ela vai fazer uma contagem repetida, ou o que for, porém eu vou usar o distinct, porque eu quero que cada ID seja uma contagem distinta. Então, eu coloquei o distinct e de produto. Como a gente criou essa métrica, que não estava na nossa tabela, vamos dar um alias para ela. Vou pôr aqui o dist, underline, produto. São produtos distintos. Vamos executar aqui? Executei. Está aqui nosso resultado. No dia 28, ou melhor, no dia 1 de 1 de 2018, na loja 1, eu tive uma quantidade de 458 entradas. Então, foram 458 unidades que entraram, de 25 produtos diferentes. Então, eu tive, vamos dizer assim, 25 SKUs que você recebeu, num total de 458.
correto? Eu tenho aqui, no dia 2, 40 de entrada e 17 produtos. Uma média de quase 2 unidades por produto, certo? Aqui eu tive uma entrada de 35 para 20 produtos diferentes, e assim por diante. Vamos adicionar uma outra métrica aqui para a gente aprender? A gente já usou o SUM, usou a média, ou melhor, desculpa, a gente usou o SUM, o Count Distinct para uma contagem distinta, e agora vamos usar a média. Eu coloco a média. Vou abrir aqui e vou colocar a quantidade de entrada, que é... Opa! Movimentação. Coloquei aqui. Não pode esquecer da vírgula. Ele vai carregar pra gente, vai dar OK aqui na query. Eu vou executar ela. Pronto. O que ele fez aqui pra gente? Ele fez uma média de produtos recebidos. Será que aqui o 40 dividido por 17 é 1,48? Vamos ver aqui, ó, pra gente entender o resultado. Eu pego 40 e divido por 17. Dá 2,35. Qual que é a diferença aqui? O tipo de métrica. A gente usou uma média do campo de entrada. Então, ele vai pegar todas as entradas aqui desses 458, todos os registros dela, e vai trazer uma média para a gente. Então, pode ter recebido, por exemplo, 2, 7, 4, 2 e 2, 8, 2, e foi repetindo. Ele fez a média disso. Para eu saber a média de peças por produto, eu tenho que fazer uma outra conta. Aí, como que faríamos isso? Eu vou vir aqui, eu vou fazer a mesma soma de movimentação, porque eu preciso saber o total. Aí a gente está usando agora dois argumentos aqui. Eu vou usar o divisão e vou dividir pelo quê? Pela contagem distinta de e de produto. Sempre manter as vírgulas aqui, não podemos esquecer. Vou dar um erase aqui, ó, média move. E aqui, ó, eu vou colocar movimentação por produto. Vou colocar média também, pra gente saber que foi uma média que a gente criou, né? Então, a gente faz aqui. Vamos executar. Olha aqui como o resultado é diferente. Essa coluna, ela fez a média de todos os registros de entrada, porque aqui está sumarizado, aqui é 458, mas a gente não sabe como está linha a linha. Ele fez a média desse linha a linha. E aqui ele fez uma média de entrada por produto, que nada mais é do que você somar, né, a quantidade de produtos, quantidade de unidades, pelo total de produtos distintos. Um dividido pelo outro é a média de de unidades por produto, tá ok? O que eu poderia fazer aqui também? O max. Vamos usar o max aqui, ó. Desses 458, eu tenho vários registros. A média dele é de 12. Então, a maioria dos registros aqui, né? Ou melhor, a maioria não, mas a média de registros é 12. Mas qual que é a maior quantidade que eu recebi? Vamos colocar um max e movimentação. Ele vai buscar nos registros qual foi a maior movimentação dessa coluna. Então, vou vir aqui, vou dar um nome para ela, max move. Vamos executar. Olha aqui, ó, o máximo da movimentação dele foi 1,67. Esse aqui foi 5, 7, 8.
Bom, poderia aqui fazer mínimo também, mas por enquanto essas funções estão suficientes. Vou apagar aqui, vamos manter só o sum. Manter só o sum aqui. Vou executar para ficar... Não vou executar ainda. Vamos deixar o sum. E outra função que podemos usar aqui, nesse caso, nesse exemplo, ela já está realizada, né? Que é a função, que é o campo de registro. Eu tenho um campo de entrada e tenho um campo de saída, né? Tá lá E e S. Mas supondo que eu queira deixar isso mais claro, né? Eu posso criar uma função case, né, para me dar os nomes corretos para isso, ou para eu condicionar de alguma maneira essa coluna. Como eu posso fazer isso? Por exemplo, antes aqui da soma, porque o case que a gente vai adicionar, ele vai ser reconhecido como um campo, certo? Então eu venho aqui, por exemplo, e coloco um case quando a coluna E, que é essa coluna aqui, ó. Coluna E não, desculpa, coluna tipo, for igual a E, e aí ela é uma string, eu vou colocar dentro do aspas simples, você vai me retornar a palavra entrada. Se eu tivesse mais de duas condições, eu colocaria novamente aqui um when, por exemplo. Um when tipo for igual a letra S, é saída. Quando for tipo a letra C, é congelado, entendeu? Então eu poderia fazer isso. Aqui no caso eu só tenho duas condições, então eu não vou fazer um outro when. Eu vou já colocar um else. Por quê? Se for E é entrada e se não for, automaticamente é saída. Ou você pode fazer o when para garantir que não tenha nenhum campo nulo ou algo do tipo. Então eu faço aqui o when tipo igual a S, then saída. E aí o else, você coloca erro, para você saber que tem coluna com erro ali, entendeu? Feito isso, você coloca um end, ele já vai entender o case. Ele entende o case aqui, mas a gente vai dar um nome para essa coluna, porque senão vai voltar com F0 underline. Então eu vou dar um espaço, vou colocar o alias e vou colocar aqui como tipologia. A gente já tem um campo chamado tipo, vou colocar aqui tipologia e vou colocar uma vírgula. Ele não vai fechar para a gente porque a gente está agregando. Adicionei mais uma coluna, eu tenho que adicionar mais uma agregação aqui, mais um agrupamento. Então, opa. Aqui na frente de ID loja, eu vou colocar essa nova coluna que eu criei. Tipologia, tá escrito errado lá em cima, ó. Vou colocar aqui o L para ficar certo. A gente clica aqui para executar. Pronto, ele retornou para a gente aí, ó. Era uma coluna que já existia, mas foi só para mostrar para vocês que a gente pode alterar. Por exemplo, a gente precisa padronizar com outro relatório. Cara, aqui não é entrada, é recebimento, por exemplo, né? E a saída, ela é vendas, né? Você está vendendo. Então vamos colocar vendas aqui. Então você vai substituir os campos por esses novos nomes que você deu. Então quando eu executar aqui, ele vai substituir todo esse nome entrada pelo nome de recebimento, né? Se você tivesse outros modelos de recebimento, você colocar recebimento por veículo, recebimento por carreta, por truque, por algo do tipo. Então você usa o case para condicionar as suas consultas, tá ok? Nessa aula é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Na próxima aula, né, a gente vai ver aí a questão de subqueries e, na verdade, antes de subqueries, a gente vai usar também a função de join, tá ok? Valeu, muito obrigado.